A Holanda surpreende pelo achatamento de suas paisagens, nas quais há uma alternância das grandes manchas uniformes dos mares, das dunas de areia, das barragens, dos canais e dos campos cultivados. Geograficamente, a Holanda recebeu a dádiva de se localizar na desembocadura dos grandes rios continentais, Reno, Mosa e Escalda, que são navegáveis por centenas de quilômetros e formam uma densa rede de canais naturais. Com o tempo, os holandeses aprenderam a se servir desses caminhos de água, a pôr-lhes rédeas, a controlar os excessos do mar, transformando seu país pequeno e pantanoso no terminal número 1 dos transportes europeus. Os centros habitados dão a impressão de serem fortalezas construídas estrategicamente para vigiar o território. Na Holanda, a natureza foi de tal forma transformada pelo homem que se tornou irreconhecível. Foram criadas terras onde havia pântanos e mares internos, como nos Zuiderzee. As águas dos rios foram separadas e reunidas de acordo com os interesses da navegação e da defesa do território. Os polders, ou terras novas, são hoje prados para a criação de gado, campos de flores ou bairros residenciais, segundo um modelo geométrico que se torna uma sutil forma de arte. Se olharmos Amsterdã do alto, ficaremos surpresos com a uniformidade, com a quase mediocridade das construções. Não se vêem grandes castelos, imensos palácios, catedrais infinitas que parecem querer chegar ao céu. A Holanda foi construída pela civilização burguesa por excelência. Aqui não existem as suntuosas residências de reis ou de nobres, mas as cômodas e racionais casas de mercadores, aqueles locais que foram forjados em séculos de luta contra o mar e contra os que vinham de fora, os hebreus em fuga da Espanha e os protestantes, franceses e flamengos, expulsos de seus países durante as guerras religiosas. Engenhosidade, pragmatismo, espírito de independência e tolerância. Esses são os traços fundamentais do caráter holandês. Por isso, as casas holandesas são sempre graciosas e cômodas. Por isso, a pintura holandesa celebra o cotidiano, os internos, os detalhes, o caráter dos cidadãos. E é por isso, enfim, que apesar do fundamental calvinismo do início, Amsterdã é conhecida há tempo já como a capital europeia de todas as liberdades, a São Francisco do Velho Continente. O progresso de Amsterdã começou no fim do século XVI, com a separação das províncias protestantes dos Países Baixos da coroa espanhola, seguida pela construção do centro histórico da cidade e pela abertura dos canais. No século XVII, Amsterdã já era a capital de um império colonial e as suas frotas, juntamente com as dos ingleses, dominavam os mares. Os canais de Amsterdã estão dispostos em círculos concêntricos ao redor do velho núcleo histórico e formam uma centena de ilhas. As pontes são cerca de 1.300. O Amstel é o rio de Amsterdã. O nome da cidade, na verdade, significa barragem no Amstel. É desse curso de água que partem os vários canais. Atravessando o rio, nota-se uma ponte levadiça particularmente pitoresca. É a Mageriebrug, um dos monumentos mais fotografados de Amsterdã. Para conhecer Amsterdã, é indispensável fazer de barco o grio dos canais. Assim, vai ser possível compreender a relação entre a água e as casas.
Houve um tempo em que essas casas desempenhavam também o papel de depósitos e, por isso, precisavam de transporte fácil, praticamente de porta em porta. Vistos da água, os monumentos têm uma dimensão mais íntima, como se estivessem sendo admirados do quintal de casa. A Zuiderkerk foi a primeira igreja construída depois da Reforma Protestante, em um estilo que se tornou amplamente imitado. Não muito longe dali, no bairro Hebraico, fica a casa onde Rembrandt viveu durante uns 20 anos e que depois teve que ser vendida para saldar dívidas do pintor. Ao longo das ruas e das margens, vêem-se filas de árvores, bicicletas e cafés, imagens pacíficas e idílicas. A população de Amsterdã é o melhor cartão de visita do país. Gentil, tranquila e eficiente. Nos anos 70, um projeto que foi visto com reservas pela população previa a demolição do antigo bairro Jordaan. Os habitantes unidos impediram esse crime. É a esse tenaz apego das pessoas por sua própria cidade e suas tradições que Amsterdã deve o seu aspecto intacto e à salvação de quase 7.000 edifícios. A cidade foi construída como Veneza, sobre palafitas profundamente encravadas no terreno pantanoso. As casas são estreitas e altas, de tijolos escuros, têm os detalhes brancos e os frontões pitorescamente decorados. Com frequência, na parte alta das fachadas, podem ser vistos os ganchos que, em épocas passadas, serviam para levantar as mercadorias e que, ainda hoje, são usados para içar os móveis para o interior dos apertados aposentos. A parte superior das fachadas é levemente proeminente em relação à parte inferior, para evitar um possível dano às paredes durante o erguimento das mercadorias. Sempre foi escasso o espaço para as construções. Por isso, as casas cresceram em altura e no interior o luxo sempre se manteve dentro de limites de uma relativa sobriedade. A Ponte Azul é uma outra ponte monumental construída sobre o Amstel, uma das passagens obrigatórias entre o porto e os bairros meridionais de Amsterdã. Este é um dos pontos mais frequentados da cidade, porque se localiza justamente na entrada da Waterlooplein, uma grande praça ocupada quase que inteiramente por uma moderna construção que engloba a prefeitura e a ópera de Amsterdã, chamada de Music Theatre. Além da praça, tem início a Valkenburgerstraat, onde se realiza o Mercado das Pulgas de Amsterdã. Entre as muitas bugigangas e objetos de fantasia, podem ser encontradas preciosas cerâmicas de Delft e também velhos móveis. A gentileza para com as bicicletas é um fenômeno anunciado até pelos semáforos. Nesta cidade educada e sem colinas, os ciclistas são privilegiados e, a julgar pelos seus sorrisos, eles sabem disso.
Leidseplein, com a anexa Leidsestraat, é uma das convergências fundamentais do tráfego citadino e onde as bicicletas se misturam aos bondes e aos automóveis. É também uma zona de teatros e de locais noturnos de todos os tipos. A população de Amsterdã e dos subúrbios chega apenas a 1 milhão de habitantes. O centro desta cidade, relativamente pequena, é a Praça do Dam, para a qual se debruçam alguns dos monumentos principais. A grande igreja que domina a praça é a Nieuwe Kerk, em estilo gótico, mas refeita no século XVII depois de um incêndio. No Dam, mais do que em qualquer outro ponto da cidade, sente-se a pulsação de Amsterdã. Além da agitação local, nota-se o grande movimento de jovens provenientes de todas as partes da Europa, atraídos pela sua fama de tolerância. E também, o ex-império holandês deixou-lhe como herança imigrantes da Indonésia e das Caraíbas. No centro do Dam surge o Monumento da Libertação, um obelisco com estátuas construído nos anos 50. As extravagâncias de Amsterdã, como as de Londres, são sempre irônicas e, apesar de tudo, fazem parte de um quadro geral de aceitação e de boa educação. Amsterdã é a capital oficial, cultural e histórica da Holanda, embora o parlamento e o governo estejam sediados em Haia. O Palácio Real domina o Dam. Sua construção remonta ao século XVII e é um exemplo de estilo renascentista holandês. Na próxima rua Damrak, encontra-se o Palácio da Bolsa, construído no fim do século passado. Trata-se de um dos mais famosos exemplos de arquitetura moderna na Holanda. Foi, aliás, o primeiro edifício de Amsterdã a poder se gabar desse título. O seu arquiteto, Hendrik Berlage, é também o autor de numerosos outros edifícios nesse caminho que liga o Dam com a estação ferroviária. Kalverstraat é uma das vias comerciais mais animadas da cidade. As casas que a margeiam são tipicamente altas e estreitas. A rua desemboca no Montplein, ou Praça da Casa da Moeda, sobre a qual se debruça justamente a Torre Quatrocentista da Casa da Moeda e onde se encontra o Mercado das Flores de Amsterdã. Aqui começa o extenso percurso das banquinhas ao longo do canal Singel. O cultivo de flores em estufa, principalmente flores bulbosas, como as tulipas e os jacintos, representa mais um golpe de mestre desse povo que soube, com paciência, produzir um cantinho de paraíso humano em uma terra inóspita. Port Van Cleef é um dos não muito restaurantes de Amsterdã onde é possível encontrar a típica cozinha holandesa, cujas especialidades são a sopa de ervilhas com toicinho defumado e osso de presunto, os arenques, os guisados e as tortas de mel com sorvete. Essa cervejaria, que existe há 120 anos, é adornada com as tradicionais pastilhas de Deft, brancas e azuis, e até há pouco tempo servia exclusivamente a famosa cerveja holandesa, a Heineken. A Rembrandtsplein encontra-se em um dos bairros mais animados de Amsterdã. Na praça e nas ruas vizinhas existem muitos cafés e clubes, entre os quais aqueles gays que há 20 anos a tornaram famosa como cidade particularmente aberta.
Em uma dessas ruas fica um dos mimos arquitetônicos da cidade, o Cinema Tuchinski, com extravagantes decorações Art Deco. Extravagância e cosmopolitismo se harmonizam de qualquer forma com um certo ar de família, modesta e sem pretensões, e que encontra o seu símbolo imediato na faixa Bicicletas Crianças. Muitas embarcações são usadas como habitações e a sensação de liberdade que provocam não indica um afastamento, mas antes um modo diferente de participar da vida do bairro. Aos pés da Torre da Casa da Moeda, um aglomerado de graciosidade e de ordem arquitetônica, ou sob uma civilíssima janela que tem ao lado uma exposição de porcelanas, pode acontecer que se assista a um violento, mas típico ato de aplicação das leis no tráfego. A remoção forçada, não de um jipe ou de um caminhão, como aconteceria em outros países, mas de uma inofensiva e indefesa bicicleta. Daar was laatst een meisje loos, loos, Mina loos. Die wou gaan varen als lichtmatroos. Loos, Mina loos, even katten in de doos, Chris. Danças camponesas e velhas rendas, lindos jardinzinhos e brilhantes batentes de portas. Essas imagens de Behinehof falam de vidas cômodas, educadas e pacíficas. Talvez os holandeses possuam alguma fórmula secreta para viver bem e profundamente a sua vida familiar. En ze heette Mina Loos, en ze heette Mina Loos. Maar door storm en tegenweer, Loos, Mina Loos, sloegen de zeilen van boven neer. Loos, Mina Loos, zeven katten in de doos, Chris Kriebeldonnen werd er nog aan toe. En ze heette Mina Loos, en ze heette Mina Loos. Amsterdã é uma cidade de museus refinados que são frequentemente o resultado de sofisticadas percepções e reestruturações, como no caso do Museu Histórico da cidade. Aí estão documentados o nascimento e o desenvolvimento da civilização burguesa de Amsterdã e pode-se ver como os padres fundadores gostavam de se verem representados pelos seus artistas. Esses são os mercadores, os homens da lei e dos negócios, os construtores que inventaram e consolidaram a sociedade dos modernos cidadãos em bases religiosas, mas sem intolerância, e que depois exportaram o modelo quando fundaram a Nova Amsterdã, o berço de Nova York. Nos anos 70, foi construído um museu para hospedar as obras de Vincent van Gogh. A produção artística de Van Gogh concentra-se em sua última década de vida. Ele serviu de inspiração tanto para os expressionistas como para os fauvistas, sobretudo por causa de suas cores puras e selvagens, usadas em função da representação de seus estados de espírito. O Museu Stedelijk guarda obras-primas da arte moderna, sobretudo dos impressionistas e muitas obras de Malevich e de Piet Mondrian, o fundador do movimento de Stijl, o estilo, com o qual foi definida em 1914 a arte abstrata. Além das telas de Mondrian, o museu possui obras célebres de Chagall e de Braque.
Rijksmuseum é uma das grandes pinacotecas europeias, essencial para o conhecimento da arte holandesa. O quadro mais célebre do museu é a Ronda Noturna, na qual pode-se perceber com clareza o que o pintor entende como o uso da luz, inspirado na pintura de Caravaggio, mas levado às últimas consequências. Os quadros de interiores de Pieter de Rooij e de Vermeer descrevem com apuro quase fotográfico a vida dos burgueses de Amsterdã no século XVII. O banal cotidiano é transformado pelo uso de cores delicadíssimas e de atmosferas intensas e poéticas. Essas atmosferas também são claramente identificáveis nos interiores da Casa-Museu Van Loon. A lapidação dos diamantes é uma das atrações turísticas de Amsterdã e uma das suas atividades econômicas mais importantes. Esses trabalhos floresceram principalmente depois da descoberta das minas de diamantes no sul da África, que naquela época estava ligado à Holanda, através dos pioneiros holandeses que o estavam colonizando. O Ehrengracht, o Keisergracht e o Prinsengracht são os canais com os edifícios mais grandiosos e pitorescos. Para este debruça-se o Westerkerk, a principal igreja renascentista holandesa. Um pouco além, a casa de Anne Frank, a menina hebreia tornada célebre pelo diário que escreveu durante a prisão forçada em sua casa durante os primeiros meses da guerra e que depois foi morta em um campo de concentração. Os canais têm um ar de tal forma doméstico que parecem substituir os quintais das casas ou principalmente as calçadas. Senta-se confortavelmente diante de uma mesinha com os amigos, talvez à frente de um copo de cerveja ou de um café, e espera-se que o mundo passe preguiçosamente diante de nossos olhos. No porto e suas imediações são conservadas as torres do antigo sistema de defesa da cidade. As mais famosas são a Montenbanstoren e o Schrenstoren, ou Torre das Lamentações. Esta última encontra-se às margens da parte mais antiga de Amsterdã, o velho bairro hebraico, que era muito populoso antes da guerra. Em seu centro está o edifício da Balança Pública, adornado por 5 torres. A Torre das Lamentações, dos fins do século XV, era o lugar de embarque para as Índias e mais tarde para as Américas. Por trás das fachadas das casas dos séculos XVII e XVIII, os mercadores mais ricos davam-se ao luxo de possuir pequenos jardins onde eram cultivadas plantas exóticas. O fato de as terras serem um bem precioso, já que eram produzidas artificialmente, faz com que se compreenda o quanto podia representar como status os jardins daquela época. As fachadas dos edifícios, restauradas de maneira impecável, são com frequência adornadas por símbolos que no passado indicavam a atividade de seus proprietários. Por isso, às vezes descobre-se que a riqueza vinha de comércios moralmente discutíveis, como os das armas e dos escravos.
E entre detalhes e rendilhados arquitetônicos, frontões, liberty e neoclássicos, às vezes aparecem pinturas murais moderníssimas, inseridas na cortina contínua dos edifícios ao longo dos canais. Sendo Amsterdã a capital oficial do país, é aqui que se realizam as coroações. Entretanto, o parlamento está sediado em Haia, juntamente com o governo, e é por isso que, nesta cidade, todos os anos, a rainha abre formalmente o ano parlamentar. A cerimônia é acompanhada por um ritual pitoresco. A pompa e a cordialidade contribuem para que a festa seja assistida e, o que é mais importante, que tenha a participação dos cidadãos. O fato de a rainha da Holanda ser ao lado da rainha da Inglaterra, a mulher mais rica do mundo, é para os holandeses um elemento de orgulho patriótico, quase que uma indicação do sucesso de seu sistema econômico e político. O apego dos holandeses à monarquia remonta à instituição do Reino dos Países Baixos em 1815, depois do período napoleônico, e ainda mais à separação da Flandres, que juntamente com a Valônia passou a formar em 1831 a Bélgica. Assim, atingindo uma homogeneidade cultural e religiosa completas, a Holanda pôde enfrentar com sucesso o desenvolvimento industrial e a consolidação do Império Colonial, atingindo um grau de prosperidade excepcional. Uma constante da história holandesa é a luta contra as inundações, que se traduziu em um sistema sempre mais sofisticado de regulagem do nível das águas fluviais, ao lado da construção de oclusas e depois de diques. Enkhuizen, na margem do Elsenmeer, é um concentrado da Holanda, um centro histórico renascentista, campos de flores próximos ao mar, o mercado de queijos, um portozinho de pescadores. A poucos quilômetros fica a represa que corta o Elsenmeer, ligando Enkhuizen com Lelystad. No futuro, essa represa permitirá que se recupere outro terreno cultivável no interior do que era, há um tempo, chamado de Zuiderzee. Os campos de flores são um triunfo de abstração e parecem ao mesmo tempo a materialização dos quadros de Mondrian. Essas culturas, em particular a das tulipas, remontam ao início do século XVIII e são hoje uma contribuição notável para as exportações holandesas.
Outro símbolo da Holanda são os moinhos de vento, que eram construídos já no século XVII para drenar os pântanos e os canais. A agricultura rica representada por essas culturas nunca fez com que os holandeses se esquecessem de que o seu bem supremo é a liberdade. Mais de uma vez em sua história, não hesitaram em sacrificar o território por causa dos exércitos inimigos, abrindo as comportas das oclusas e tornando assim a cidade inexpugnável. Marken e Volendam são dois centros de pescadores ao norte de Amsterdã, muito conhecidos por suas habitações pitorescas e pelas roupas que os habitantes usam quando se realizam as principais festividades. Mas o centro mais pitoresco é Alkmaar, também ele pouco distante da capital e célebre pelo seu mercado de queijos que se realiza uma vez por semana. As cores dos queijos variam segundo a sua destinação, os para consumo interno e os de exportação. Os carregadores de queijos usam um uniforme que pertenceu a uma antiga corporação e levam um chapéu parecido com aqueles dos gondoleiros venezianos. Como lembrança de um assédio histórico rechaçado com sucesso, os habitantes de Alkmaar quiseram que permanecesse na fachada de uma das casas a bala de um canhão que não havia conseguido destruir o prédio. O distrito que tem o principal agrupamento de moinhos de vento fica em Kinderdijk, nas imediações de Rotterdam. Dos cerca de 10.000 moinhos que existiam, devem ter restado uns 1.000. Durante a guerra, eles foram usados estrategicamente para a comunicação com os pilotos aliados mediante o posicionamento das pás.
de vento, diques, canais são elementos seculares de um calibradíssimo sistema de defesa e de estratégia que, de um fato puramente geográfico-econômico, tornou-se com o tempo uma verdadeira atitude mental baseada na planificação a longo prazo e na cooperação. Como disse Carl Lely, que projetou alguns dos maiores diques, um povo vivo constrói o seu futuro. As noites de Amsterdã são alegres e fáceis. Encontros e divertimentos são organizados com eficiência, como todas as outras atividades, sem moralismos e, no fundo, com uma certa franca candura típica das metrópoles do norte. Depois de um dia bem passado no trabalho e nos cuidados com aquele grande jardim que é a Holanda, a noite bem que merece uma emoção a mais.